Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Joel, capítulos 1 a 3. A profecia de Joel apresenta uma particularidade muito notável. Este é um livro que não fala sobre os reinos inimigos. Não fala sobre a Síria, ou a Babilônia, ou os persas, pois o foco desse profeta é anunciar o juízo do Senhor por meio de uma multidão de gafanhotos. Assim como o Senhor fez no Egito, ao enviar a 8ª praga, os gafanhotos, ele agora faz com Judá, a fim de julgar o pecado do seu povo. E até mesmo o pecado que era cometido é distinto do que vemos em outros profetas. Aqui Joel não está denunciando idolatria, mas sim o coração endurecido, a indiferença do povo em relação ao Senhor. O que o Senhor deseja é que por meio desse juízo nas lavouras, o seu povo se volte a Ele e passe a adorá-lo em sinceridade. Vejamos então como essa mensagem se desenvolve no livro. Inicialmente, no capítulo 1, nós vemos a devastação sendo descrita. O Senhor convoca o seu povo a contemplar a devastação, perguntando a eles: aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? O versículo 4 intensifica a devastação ao repetir 3 vezes que um tipo de gafanhoto comeu e aquilo que ele deixou outro comeu. Isso simbolizava que o juízo do Senhor havia exterminado com todas as lavouras. Nada permaneceu, tudo foi devorado. E como consequência desse juízo, a própria casa do Senhor, o templo, agora já não recebe mais ofertas de cereais ou libações. E a partir do versículo 13 do capítulo 1, já começa o chamado arrependimento. Os sacerdotes são convocados a vestir roupas feitas de pano de saco e prantearem. Os ministros do altar devem lamentar. O versículo 15, porém, expande essa visão. Ele aponta para o futuro, para o dia do Senhor, um dia em que haverá grande destruição da parte do Todo-Poderoso. O texto de Joel, que fala sobre aquele contexto de juízo sobre as lavouras, aponta para o futuro, para o juízo final do Senhor. No capítulo 2, Joel passa a ilustrar de forma viva a invasão dos gafanhotos. Ele o descreve como um grande exército, que diante dele há a terra como o jardim do Éden, e quando eles passam, a terra fica devastada como um deserto. Descreve a aparência desses gafanhotos como cavalos e cavaleiros. Apresenta também as ações que eles fazem de invadir a cidade e destruir tudo que está pela sua frente. Ainda assim, no versículo 12 em diante, o Senhor começa a chamar o povo ao arrependimento e apresentar as consequências disso. Ele ordena para se converterem de todo o coração, a rasgarem o coração e não as suas roupas, um arrependimento sincero diante do Senhor, que é bondoso e compassivo. Se o seu povo se arrependesse, o Senhor enviaria cereal, o vinho e o azeite e tornaria seu povo novamente satisfeito. Os pastos que agora são como deserto reverdeceriam, as árvores dariam seus frutos e as figueiras e as videiras produziriam com vigor. Em seguida, o Senhor promete até mesmo uma restauração espiritual. Ele declara aquilo que Pedro anunciou em Pentecostes, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. O capítulo 13 ele prossegue com essa restauração de forma mais ampla, agora apontando para a restauração nacional. No dia do Senhor, o Senhor reuniria os inimigos do seu povo no vale de Josafá, e ali ele entraria em juízo contra as nações. Ele defenderia o seu povo e o restauraria à honra. E assim todos saberão que ele é o Senhor, o Deus do seu povo e que habita no meio do seu povo. Joel interpreta a praga de gafanhotos como um prelúdio, como um prenúncio do dia do Senhor. Um tempo em que o Senhor julgará de forma clara e evidente a todos os povos. Mas um tempo também em que o Senhor tem chamado as pessoas ao arrependimento. O profeta chama Israel a voltar ao Senhor de todo o coração, de forma sincera, rasgando o coração e não as suas vestes, prometendo que Deus restauraria a terra, daria o seu espírito e restauraria todo o seu povo, trazendo de volta a sua honra. A mensagem de Joel é clara, o juízo é inevitável, ele é real
e aponta para a esperança da salvação daqueles que se arrependem e que permanecem com o Senhor, unidos ao Senhor em espírito. Esses textos apontam para as consequências da obra de Cristo. O derramamento do Espírito Santo, prometido em Joel, capítulo 2, encontra o seu cumprimento pleno no evento de Pentecostes, que é descrito em Atos 2. Esse evento é um cumprimento daquilo que Cristo declarou. Após a sua morte, ressurreição e exaltação, ele enviaria o seu Espírito para que habitasse no seu povo e os capacitasse a proclamar o Evangelho com poder. Assim, a obra de Cristo não é apenas uma intervenção histórica, não é apenas Deus agindo na história, mas é um marco que aponta para a inauguração do dia do Senhor, apontando assim tanto para o juízo final, como para a certeza da salvação e da restauração do Senhor. Para aqueles que estão unidos a Cristo, já não resta mais o temor do dia do Senhor, uma vez que Cristo já assumiu o juízo que nos era devido. Ele garante o livramento final para todos os que creem nele. Os textos de Joel, então, apontam para a necessidade de crermos em Cristo. Somos chamados a depositarmos toda a nossa esperança em Cristo e reconhecermos que, através dele, nós agora temos o perdão do Senhor. Já não estamos mais sob a sua ira. Mas se continuarmos lutando contra Cristo, estaremos fadados a enfrentar o juízo de Deus no dia do retorno de Cristo. Além disso, a mensagem de Joel também fala sobre a nossa realidade. Por conta do pecado, da indiferença, da omissão ao Senhor, nós também podemos ser acometidos pela invasão dos gafanhotos. A nossa economia, o nosso sustento pode ser devastado pelo Senhor por conta da nossa indiferença ao Senhor, tanto como indivíduos como nação. Portanto, precisamos nos arrepender continuamente, buscarmos um coração comprometido com o Senhor, dedicado a Ele e que se envolve em amor a Ele. Por fim, somos lembrados também de que, por meio da obra de Cristo, recebemos o seu Espírito Santo. O Espírito foi dado a nós a fim de que recebamos poder, capacitação para anunciarmos o Evangelho, para sermos testemunhas de Cristo. Como foi profetizado por Joel, nós agora somos habitação do Senhor e devemos anunciar a Cristo Jesus. Lembrarmos a esse mundo que um dia Deus virá julgar o mundo. Haverá um dia do Senhor e é necessário que todos se arrependam e agarrem-se a Cristo.